Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a mais um programa Psicanálise Integral, onde nós tratamos os assuntos de interesse do homem universal, o homem do terceiro milênio. Então, eu acho que, Dr. Kepp, boa noite. Boa noite. Temos, inclusive, muitos telespectadores fazendo perguntas para o senhor. E, entre elas, muitos pais estão aflitos com essa questão toda que está sendo tratada de como educar os filhos para a vida, educar os filhos para a sociedade, como conscientizar os filhos da violência que existe na sociedade e como conviver com isso. Aliás, uma senhora chamada Malvina Antonel Castro, ela perguntou, Dr. Kepp, a respeito de ajudar uma filha de 14 anos que não se interessa por estudos. A filha mais velha não dá nenhum problema, mas a caçula não tem o que fazer para ajudá-la mais. O senhor teria algum conselho a dar para essa mãe? Cláudia, é difícil assim dar um conselho, né? Encaminhar a pessoa num programa de televisão, de rádio, no caminho certo, inclusive porque a pessoa, você sabe, né? Não aceita conselho. O ser humano, ele só aceita aquilo que ele tem convicção. Sim. O indivíduo, geralmente, no mundo atual, ele tem uma autonomia muito grande por causa das filosofias, por causa principalmente do livre-arbítrio. Você lembra? Nós falamos do livre-arbítrio? Claro, no programa passado. Então, no livre-arbítrio, a pessoa acha que tem o direito de ter uma vida livre como quiser. Então, como Kant falou, o pensador alemão, né, Immanuel Kant, que livre-arbítrio é vamos dizer assim, é a possibilidade do indivíduo fazer o mal, que ele tem liberdade para fazer o mal. Então, nós discutimos isso, e você se lembra que nós chegamos à conclusão de que se o indivíduo fizer o mal, tem consequências, né? Sem dúvida. Você lembra? Então, uma consequência na sociedade. Se ele, por exemplo, sai na rua, assalta, ataca uma pessoa, ele comete um crime, a sociedade pune. Ele vai preso e também tem que contar com a vingança, né, do próximo, das pessoas que ele prejudicou. Então, a sociedade própria não aceita essa liberdade para fazer o mal. E depois tem a própria pessoa, né? Quando ela faz o mal, e isso é algo muito interessante, porque muitas pessoas que vêm aqui fazer análise, ou então que procuram os analistas aí, os terapeutas, têm ideia que não deve sentir sentimentos de culpa. Exatamente. Que se a pessoa sente culpa de algum mal que fez, a culpa que ela sente é contraproducente, é ruim para ela. Então, que sentir culpa é um erro. Então, eu quero dizer o seguinte, Não só Cláudia. um erro, Dr. Kepp, mas também acho que os sentimentos de culpa que causam angústia, depressão, causa até a neurose. Então, eu quero dizer o seguinte, que a culpa que a pessoa tem de algum erro que ela comete, até de pensamento, hein? Até de emoções, até assim, vamos dizer, Desejar no campo mal, né? das intenções, Isso. desejar o mal para os outros, cada atitude errada que a pessoa toma, cada pensamento, intenção ruim que ela tem sentimentos de culpa. E mesmo que ela não queira sentir, ela faz tudo para se punir. Certo. E depois tem ainda um terceiro fator, que isso ainda, hoje em dia, não é visto assim com muito cuidado, mas também tem o fator espiritual. A pessoa que pratica o mal, que tem uma vida ruim, que passa a vida no egoísmo, que não tem cuidado com ninguém, então ela pode, ao morrer, acontecer o quê?
como as religiões falam. Tem uma eternidade muito infeliz, né? Não, já não digo ir para o inferno, como muitos falam, né? A pessoa morre, o demônio espera e leva para o inferno. Mas mesmo no purgatório, parece que lá é um inferninho também, viu, Cláudia? Bom, doutor Kepp, se a gente for considerar o nível energético das pessoas, se a pessoa está ligada a pensamentos e emoções negativas, maus sentimentos, ele já está numa energética muito inferior, né? E obviamente que ela vai se sintonizar também com outras energias inferiores, até uma questão da física. E então a gente vai ter na eternidade aquilo que a gente escolhe em matéria de energia aqui já na Terra. Então são 3 fatores, né, Cláudia? A pessoa, eu quero dizer isso. Lembra que nós fizemos um comentário com um monge dominicano. Eu perguntei ao monge se o ser humano é livre para fazer o mal. Ele disse sim, é. Eu falei, mas como? Se ele fizer o mal, numa palavra assim bem brasileira, ele se estrepa. Então ele não é livre para fazer o mal, não é verdade? Exatamente. A liberdade então para a pessoa se fazer mal ou não, não é? Então o ser humano... Bom, essa foi uma questão que eu sempre tive na cabeça. Então o ser humano, ele só é livre para o bem. Então eu queria mostrar aqui o que acontece neste modelo a respeito do centro da problemática humana. Aqui eu mostro uma espécie de estrela, né? Aqui eu mostro a corrupção no centro da problemática humana. Freud teria colocado aqui problemas sexuais, né? Teria colocado o complexo de Édipo, teria colocado questões de complexo de castração, inveja do pênis, etc. Eu acho que o centro da problemática humana é a corrupção. Então é a corrupção que o indivíduo faz que causa doenças físicas, que causa neuroses, psicoses, deficiência intelectual, censura, medo, alienação, problemas sociais. Então, Cláudia, isso... Dr. Kepp, agora o senhor entrou num campo que dá muito o que falar, essa questão de corrupção. Porque o senhor se refere à corrupção, como se entende na sociedade, a corrupção que volta e meia tem uma CPI de corrupção aqui ou lá, corrupção com dinheiro, corrupção nos bancos. Isso também, né? E tudo isso? Isso mas também. Não é tudo, né? Então o que o senhor quer dizer com corrupção como sendo o cerne da conduta neurótica? A maior descoberta da metafísica é a questão do ser, que foi feita por Parmênides antes do Sócrates. Parmênides, principalmente, foi o que deu as bases para a metafísica, que depois veio Sócrates, Platão e Aristóteles, na sociedade mais atual, Agostinho, Tomás de Aquino, Bisbang, Heidegger, etc. Então, a questão principal é a questão de ser ou não ser, né? To be or not to be. That is the question, falava lá o Shakespeare. Ser ou não ser, esta é a questão. Então, eu quero dizer o seguinte, que quando o indivíduo não está dentro da verdade, quando ele contraria, vamos dizer, quando ele vive da mentira, aí entra a questão de CPI da corrupção, não só no sentido social, mas a atitude do indivíduo que ele procura viver conforme uma máscara. A máscara, Cláudia, é a mentira. Então, eu quero dizer o seguinte, que toda atitude contra a verdade, toda atitude contra o amor é a base, né? É o fundamento da vida. É do amor que vem, então, a verdade. Só o indivíduo que gosta, que consegue amar. Mas quando eu falo amor, eu não quero dizer sexo, né? Porque hoje em dia o pessoal acha que questão de amor é sexo. Não é nada disso. Quanto mais sexual é a pessoa, quanto mais interessada em sexo, quanto mais a pessoa pensa em sexo, menos amor ela tem. Sim. Então, quero dizer, o amor é a base. É somente através do amor. Isso é uma descoberta interessante do Sócrates.
Porque o Sócrates aceitava a intuição. E só o indivíduo que tem muito amor no coração, tem assim, vamos dizer, uma complacência com a vida, uma tolerância, porque tolerância é amor, né? Tolerância com a vida, com as outras pessoas, que aceita não só ver a verdade como os erros, só essa pessoa entende as coisas porque ela está no bem. E o Sócrates falava, confundia, né? O conhecimento com a ética, que conhecer é ser virtuoso. E nisso ele tem razão, que só indivíduo virtuoso, Cláudia, que aceita a verdade e o amor, é que tem contato com a verdade. Então, Dr. Kepp, o senhor considera como a forma máxima de corrupção a corrupção ao conhecimento, à verdade, que o indivíduo tem e ao ser. É. Corrupção ao ser é corrupção à verdade e ao amor. Então, dentro de alguns instantes, nós retornaremos para o próximo bloco, onde nós vamos entrevistar o público paulistano e ver o que o paulistano acha a respeito desse problema que nós estamos tratando. Até já. Que nós estamos vivendo numa sociedade neurótica, isso não há dúvida, que dia a dia mais e mais pessoas precisam até se utilizar de medicamentos, tranquilizantes e outros recursos para poder lidar com a dificuldade da nossa existência também, isso ninguém duvida. Agora, os problemas psíquicos, os problemas de neurose, de doenças psicossomáticas, dificuldades de relacionamento, problemas de pânico, depressão, o que, na verdade, seria a causa fundamental, primordial desses problemas? Então, o público paulistano foi entrevistado a respeito e deu sua opinião. Vamos lá, Ivair? Qual pode ser a causa principal dos problemas psíquicos das pessoas? Bem, há vários problemas que podem acarretar isto, né? No caso, por exemplo, a falta de emprego, a própria violência que nós estamos vivendo e outros fatores mais ou menos parecidos, né? Isso eu acho que geraria esse fator. Acho que a sociedade, os valores que te passam, isso os pais têm um papel importante nesse tipo de coisa, do sucesso, da conquista, das coisas externas, né? Não conscientemente, porque eles também foram criados assim, né? Mas eu acho que, sobretudo, a sociedade e a educação. Não só os pais, mas a escola, esse tipo de coisa. São os principais fatores que te impedem desse contato com você mesmo. São vários, né? Um deles que eu vejo pode ser o desemprego, o problema familiar, hereditariedade. Olha, eu acho que o mundo que nós vivemos hoje é o principal. Olha, aí fica difícil de responder porque o ser humano é tão complicado. Sociedade, com certeza a sociedade. Olha, eu não sei como te contar. Acho que até a infelicidade, de repente, pode ser a causa principal. Dificuldade de vida, dificuldade de trabalho, de relacionamento. Eu acho que é isso. Ah, eu não sei. Não sei, isso vai de cada pessoa. Eu acho que nem Freud descobriu isso, né? Eu acho que é a falta de um conhecimento de si mesmo.
é um conhecimento que te permita, se você entender a você mesma, eu acho que você vive de uma forma muito mais íntegra e, portanto, consequentemente, você tem condições de se relacionar melhor com as pessoas. Como a gente não tem esse contato, a gente vive muito em função das coisas exteriores, então eu acho que é mais difícil. Bom, se não é herdado, naturalmente, muita coisa da vida cotidiana, o sofrimento do povo contribui para esse tipo de doença. O homem moderno, de qualquer jeito, tem um ritmo muito mais acelerado, eu acho que isso também contribui. Mas eu já também vi gente que não tem nenhuma preocupação e, portanto, tem problemas. Eu acho que também as pessoas não se abrirem de problemas, assim, engolindo os problemas, e não se abrem com outros e conseguem resolver. Se as pessoas conversassem mais, se abrissem, acho que os problemas poderiam ser resolvidos. Então, vocês podem notar que geralmente a maior parte das pessoas coloca mais a causa, a origem dos problemas psíquicos em fatores externos, não é, Dr. Kepp? Inclusive, a maioria das escolas de psicanálise e de psicoterapia colocam fatores outros que não a própria vida psíquica da pessoa, o interior da pessoa, a raiz principal das neuroses. Então a gente vê questões de hereditariedade, questões ambientais, os pais, os educadores, até problemas assim da natureza, problemas sexuais, de libido. Mas essa focalização do interior do ser humano e mesmo essa problemática que o senhor traz da inversão que a pessoa faz em relação à realização do bem e do mal, isso é muito pouco conhecido ainda, Dr. Kepp. Essa questão, por exemplo, da metafísica, Cláudia, é uma questão fundamental para o ser humano conhecer a realidade da existência. Quando a psicologia colocou a causa da problemática em questões sexuais, então isso desviou totalmente, vamos dizer, a verdadeira etiologia da problemática humana. Nós vimos aí, né, várias pessoas respondendo e algumas disseram que nem Freud explica que a questão da problemática, a etiologia dos problemas é muito complicada. Então, quando eu comecei esse trabalho, que aliás no Brasil, eu comecei a usar isso que nós chamamos de metafísica, que é a união da filosofia com a teologia. Você sabe, Cláudia, que a religião lá no Império Romano, o cristianismo, né, sempre foi visto assim com desprezo pela sociedade romana, porque eles tinham aquela grandeza da filosofia grega lá em Roma, e depois chegaram os judeuzinhos lá de Israel, trazendo lá uma nova religião, né, o cristianismo, de um homem que foi crucificado, e eles consideravam esses, nós chamamos de apóstolos de Cristo, né? Consideravam eles como pessoas ignorantes, e aliás eles eram pescadores. Sim. Então não conseguia entrar no Império Romano. Sim. Somente no século IV, depois de Cristo, é que Agostinho, vários autores lá cristãos, eles começaram a estudar. Agostinho já era filósofo, então eles começaram a estudar, fazer uma comparação entre, vamos dizer, a religiosidade e a razão. Sim. E aí, principalmente com esse pensador Agostinho, é que tomou impulso enorme e que entrou, vamos dizer, aquele período da Idade Média, onde a metafísica comandava tudo. Então, a partir desse trabalho, bom, eu sempre fui cientista, né? Eu não parti de teologia nem de filosofia para fazer meu trabalho. Eu, como telespectador sabe, eu trouxe esses conhecimentos mais da Europa, de Viena. E, aliás, Cláudio, eu tenho nacionalidade austríaca também. Se os
brasileiros quiserem saber disso, eu tenho nacionalidade brasileira, porque nasci aqui também, austríaca, de Viena. Então, em Viena, eu aprendi muito sobre psicopatologia, principalmente nas escolas principais que tinha lá, a escola freudiana, com o Wolterauer, com o Solnitz, que era um conde, que era o presidente da Sociedade Psicanalítica, com Guena, que foi assistente do Freud. Então, eu trouxe para o Brasil e trabalhava nesse setor. Mas depois eu comecei a perceber que nós tínhamos aqui uma clientela muito grande, que o ser humano tinha um outro problema que seria o fundamental. Você sabe qual é? Pode dizer. Eu chamei de teomania. Theos quer dizer Deus. Mania é mania. Então, o ser humano, vamos dizer assim, pelos aspectos assim teológicos, ele vivia no paraíso. Agora, esse paraíso que ele vivia, Cláudia, não era um paraíso assim de árvores e frutas nas árvores, os dois peladinhos lá, comendo aquelas frutas, vivendo uma vida assim de divertimento. Não era isso. Isso é uma imagem que o Moisés escreveu no Gênesis, né? Devia haver uma civilização fantástica lá, de máquinas, e uma civilização super evoluída, de contato com outros planetas. E esses seres que viviam nessa ocasião viviam muito bem, mas depois eles acharam melhor, em vez de ser humano, ser Deus também. Então aí tem toda aquela história da tentação do Adão, da Eva. Isso é tudo mais simbólico. A verdade é o seguinte, é que o ser humano, ele entrou naquilo que a gente sabe, que chamam de soberba, nós chamamos de arrogância. Então o ser humano, ele desistiu de ser humano para tentar ser um ser divino. Então a teomania foi o principal problema. Aliás, vendo essa questão de, como é que o cristianismo fala, pecados capitais, né? A gente pode estabelecer uma comparação. Então, a soberba, né, que chamam na religião, seria a teomania. Agora, um outro fator, por exemplo, importantíssimo, a inveja. Sim. O próprio Freud mostrou que a pessoa muito doente é muito invejosa. Aí a Melanie Klein, que era assistente dele, fez uma escola baseada no problema da inveja. E teve um desenvolvimento maior na Inglaterra do que a própria orientação da Anna Freud. E no Brasil também, muitos analistas seguem essa orientação kleiniana da Anna Freud. Então, o segundo fator é a inveja. Veja o terceiro, a ira. A ira é a vendetta, né? Como fala em italiano. A fúria, é o ódio. Então, a psicopatologia vê perfeitamente isso, que o indivíduo com muito ódio é um indivíduo muito doente. Depois tem a questão da avareza. O que é a avareza? É o materialismo. A pessoa que coloca a economia acima de tudo. Agora, a ter acima do ser, né? A sociedade moderna está fazendo isso. Então, quais as pessoas que são os donos da sociedade moderna? Os bancários, banqueiros. Bancários não, coitado. Banqueiros. Bancários não tem nada. São os banqueiros. Então, a sociedade moderna deve para bancos. Então, os bancos são os donos dos países. Depois tem o fator da preguiça, da gula, da luxúria. Então, vejam que são fatores que a religião trouxe e que a psicopatologia, principalmente o meu trabalho, está notando uma relação muito grande com a patologia humana. Então, Dr. Kepp, isso que se fala sobre o fato de Agostinho ter batizado a filosofia de Platão, a gente poderia dizer que o senhor batizou a psicopatologia, talvez tenha batizado Freud. Acho que eu batizei Freud. Então, voltaremos dentro de instantes para o nosso próximo bloco.
Uma das principais ferramentas para ajudar os alunos no curso de gestão de conflitos é o autoconhecimento. Uma vez que eles consigam entrar em contato com esses sentimentos ruins, faz com que o sistema psiconeuroimunológico volte ao equilíbrio e eles não apenas aliviam esses sintomas, mas consigam lidar com os problemas do dia a dia de uma forma mais tranquila. Nós vimos tratando nos nossos programas, especialmente nos blocos anteriores, sobre essa questão da causa psíquica das neuroses. Parece até uma redundância falar sobre isso, mas normalmente se tem a ideia de que os problemas psíquicos têm causas no exterior e fatores ambientais, orgânicos, como há pouco falamos. Agora, essa questão de se fazer o bem. Então, sentir-se bem porque se faz o bem e sentir-se mal quando se faz o mal. O que será que a população do estado de São Paulo pensa a respeito? Por favor, poderiam passar as entrevistas? Você acha que fazer o bem compensa? Compensa, claro, sem dúvida nenhuma. Porque nós precisamos pensar sempre em fazer o bem. Acho que está dentro de cada ser humano que tem um pensamento bom, voltado para fazer o bem, tem que fazer o bem. E para mostrar também para as pessoas que normalmente aí no São Paulo de violência como nós vivemos, alguém tem que fazer o bem para abrir caminho para os outros, né? Com certeza compensa, não resta a menor dúvida. Não pensando na retribuição, mas pensando em si próprio. Acho que a gente fazendo bem, a gente estando bem comigo mesmo, fazendo bem, puxa vida, é a melhor coisa que tem. Então, no meu ponto de vista, vale a pena fazer o bem em toda e qualquer circunstância. Não tem que ter barreira. O bem é aquele velho ditado, fazer o bem sem olhar quem. E muito. Eu acho que você praticando o bem, você só tende a ganhar. Não tem nada a perder. Até hoje, para mim, mais do que o mal, até porque eu não conseguiria fazê-lo. Depende da situação. Porque nos tempos de hoje fazer o bem não é com todo mundo. Nem todo mundo merece. Você acaba fazendo bem para a pessoa, ela acaba lhe retornando com o mal. Eu acho que sim. Eu acho que isso não é muito comum na gente, pelo menos de uma forma consciente, né? Mas eu vejo cada vez mais as pessoas se dedicando a atividades comunitárias, se voluntariando. Eu tenho a impressão que, sobretudo, pessoas mais na minha faixa etária. As pessoas querendo se dar um pouco e fazer o bem para outras pessoas. Sempre compensa. Porque eu acho fazendo bem para os outros é sempre uma boa ação e não deixa de ser uma coisa boa que você faz na vida. Sem dúvida. Fica bem contigo mesmo, né? Eu acho sim. Fazer porque tem que valorizar a vida, né? Porque se você não compensar, nada serve pra nada fica certo nessa vida. Você acha que fazer o bem compensa? Com certeza, acho. Sem dúvida. Acho que você se sente melhor e, enfim, é uma coisa gratificante fazer o bem. Lógico, compensa sim. Eu acho que é evidente, nós estamos num país que realmente, eu acho que as pessoas deviam ser mais humanas uma com a outra. Eu acho que compensa, com certeza. Tenho certeza disso. Eu acho que a gente pelo menos fica de bem com a gente mesmo, né? Acho que isso é uma coisa mais importante que tem. Você está tranquilo com você mesmo, você toca a vida. Então, Dr. Kepp, o senhor nota, e Susan, uma convidada no nosso programa de hoje, vocês percebem que o mal, ele não é aceito na sociedade, não é aceito pelo ser humano. Conscientemente, o ser humano não aceita o mal. E ele acha que realmente o bem é a única coisa que compensa. Então, o que está por trás
da nossa sociedade que existem tantas más ações, não é? Se todo mundo não aceita o mal, só quer o bem, por que faz o mal? Eu queria mostrar aqui um esquema que talvez explique em parte essa questão aqui do bem e do mal. Porque nós vimos nas entrevistas que todos querem realizar o bem. Sim. Todos são de opinião que o bem deve ser feito. E que compensa. E o mal deve ser evitado. Aliás, isso aqui, consciência, revela exatamente isso. O Sócrates diz que na consciência de cada um, sim, inatamente, sim, existe esse ditado, fazer o bem e evitar o mal. Então, estou mostrando assim um esquema que mostra, talvez esclareça melhor, como age a vida psíquica. Então, o ser humano tem o fator da consciência que atinge aqui toda essa, eu chamei de realidade verdadeira, né? Todo esse mundo inclusive da transcendência, todo esse universo, o ser humano tem na consciência dele. Agora, o que acontece é o seguinte, é que aqui embaixo aí, existe o inconsciente, está vendo? Nesse triângulo aqui, estão os fatores inconscientes e que a pessoa censura, porque são fatores assim doentios, são esses sentimentos ruins, são as intenções ruins. Então eu chamei aqui, olha, veja, a pseudo-realidade, que a pessoa tem que viver com esse aspecto dela, mas a pessoa censura. A pessoa não gosta de ver que tem um inconsciente assim ruim, negativo, percebe? Então coloca essa censura enorme e essa censura, Cláudia, é que causa neurose. Aqui é neurose, isso ele escreveu. Sim. Então, o que causa a neurose do ser humano é a censura que ele faz, principalmente a consciência dos problemas. E daí também censura a consciência, todo o resto. Então, eu estou dizendo o seguinte, que essa questão de sexo, nos Estados Unidos, né, Susan fala em sexual abuse, questões de abuso sexual. Isso não causa neurose para ninguém, muito menos várias pessoas disseram de problemas sociais. Sim. É claro que isso causa muita aflição, angústia, mas questões sociais, questões econômicas, questões familiares, questões assim, nesse âmbito exterior, externo, não causa muito problema. O senhor quer dizer que esses fatores são consequentes, já são sintomas e não causas? Esses fatores podem causar na pessoa aflição, angústia, desespero, mas não é a causa dos problemas. A causa fundamental é a censura, Cláudia. Então, censura. E aqui esse mundo que o senhor colocou, esse mundo que coloca aqui embaixo, a gente poderia dizer que é um mundo da inversão, das ideias invertidas, sentimentos invertidos, vontade invertida? O inconsciente, como está aí, o próprio Freud dizia, se bem que depois ele mudasse um pouco de ideia, que o inconsciente seria ao contrário da consciência. Então, o que a pessoa não quer ver na consciência, o que a pessoa, vamos dizer, vê ao contrário da consciência, ela coloca lá embaixo, nesse mundo subterrâneo. Agora, não tem importância. Todos nós, eu, você, a Susan, os brasileiros, americanos, europeus, o mundo todo tem esse fator do inconsciente. Mas isso, Cláudia, não causa neurose. O que causa neurose é essa absoluta censura que o ser humano faz. Em ver isso, conhecer ver, isso. Principalmente na problemática interna da pessoa. Bom, eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu escrevi um livro agora sobre como falar em público. Sim. E um dos grandes medos que as pessoas têm é de falar em público, porque eu acho que na hora que a pessoa vai falar, surge uma grande censura, né? Porque o que é falar em público? Exige muito da pessoa, a pessoa vai ter que se expor às ideias e ela também vai ver tudo que ela não sabe e vai entrar mais em contato com afeto também, né? É este livro, né, Susan? Speak.
Eu fiquei tímida de mostrar, esse é meu livro novo. Infelizmente é só em inglês por enquanto, mas eu acho que isso... E tem uma dedicatória a nós, né, Susan? Tem, os senhores me ajudaram muito, né? Lê aqui então a dedicatória que a Sara fez. Em inglês? Em inglês. Okay. Muita gente entende. This book is dedicated with deepest gratitude to Dr. Norberto R. Keppe and Dr. Claudia B. Pacheco. Your input was vital in helping me to understand the emotional roots of speech fright and to separate the essentials of good communication from the particulars. Because of your work and dedication, your inspiration and guidance, so many of us are leading happier, healthier, more meaningful lives. Então agora pode traduzir, Dr. Keppe. Tem muita gente que gostaria de ouvir. A senhora fala bem inglês. Agora vamos ver se é boa tradutora. Fala em português. Não, porque eu estou dizendo aqui que o input, a contribuição dos senhores foi vital para me ajudar os raízes emocional desse medo de falar em público. Porque até agora só ouvi assim... falando sobre que é uma questão só da técnica. Tendo a técnica certa, a pessoa pode ter êxito em falar em público. Mas, com a ajuda dos senhores, eu poderia entender mais sobre essa questão da censura, que é vital para quem quer realmente superar esse problema. E eu falei também sobre a ajuda que fizeram a separar o essencial do particular, que é mais do novo livro do Senhor Homem Universal. Quem quer saber dos essenciais na vida, é bom ler este livro fabuloso. E também por causa da inspiração e a liderança, tantas pessoas estão vivendo uma vida mais feliz agora, com mais saúde. Eu também conheço os senhores há muitos anos e ajuda... A Susan, é um prazer fazer esses programas aqui na TV comunitária, porque nós fazíamos programas em TVs comunitárias em Nova York e a senhora era a nossa hostess, quer dizer, a senhora que ajudava a fazer a apresentação do programa e entrevistava, era apresentadora, né? E fizemos uma série muito grande de programas, a senhora fazia entrevistas nas ruas, lembra disso? Isso, eu lembro. Então, foi uma época muito bonita, de muita realização, esses anos que nós vivemos lá em Nova York e trabalhamos lá. E a senhora viveu isso junto conosco há muito tempo, né? Então, Susan, nós temos agora um pouquinho de tempo só para introduzir o que nós vamos falar no próximo bloco, e Susan estará aqui, para que a gente faça um comentário a respeito dessas questões da aplicação que a senhora está fazendo no estudo sobre as mídias, não é isso? Sim, muito interessante. A verdade, a mentira, o bem e o mal nos meios de comunicação, como que isso passa e como que isso pode até ajudar a influenciar a psique das pessoas. Então, até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you. Então, Susan, eu sei que a senhora foi convidada pela TV Câmara de Brasília para falar a respeito da questão da mídia, não é? A senhora está fazendo uma pesquisa há alguns anos sobre a verdade e a mentira nas mídias e quais que seriam os pontos importantes a serem conscientizados pela população para que ela possa saber selecionar o que é bom na mídia e o que não é bom, o que é patológico,
o que são através das mídias. Então, Susan, o que a senhora viria como um ponto fundamental dentro desse campo da mídia e analisando essa luz da psicopatologia? Ok. Bom, tem muita coisa para falar. Nós estamos numa situação agora crítica no mundo. Recentemente, nos Estados Unidos, como muitos sabem, surgiu esse fenômeno de violência nas escolas, os próprios jovens matando um ao outro. Então, há muito questionamento, tem muitas pessoas que estão culpando, será que a violência na mídia que é a culpa disso? E então, há muita conversa. Então, eu acho que entertainment em si, divertimento, né? Não é a culpa. Esses videogames, essas coisas, né? Bom, pode. Isso tem certamente vai ter uma influência, né? Porque a pessoa fica insensibilizado à violência. Mas eu acho que o fator mais importante tem a ver com esse fenômeno de inversão que o senhor levou, né? Porque em vez de cultivar esse lado bom do ser humano, a mídia incentiva esse lado invertido. Por exemplo, estamos falando sobre como a mídia erotiza a violência. Exatamente. Por exemplo, nesses filmes, você pode ver pessoas, assim, maior briga, coisa horrível, e depois fazem amor. E nós falamos numa aula que ninguém que nós conhecemos faz isso. Só os mais doentes, as pessoas psicóticas, batem na mulher depois querem sexo, né? Então, mas vendo o filme, você acha que isso é uma coisa que acontece sempre. Eu acho que os jovens têm isso como padrão e que são confusos. E o jovem que já é mais doente e que vê isso fica mais incentivado por esse lado ruim. O prazer de fazer o mal, de destruir, de corromper, né? Quer dizer que uma coisa inconsciente, aprendi com o Dr. Kepp, que todos nós temos. Todos nós temos um certo prazer em fazer o mal, só que uma pessoa sã consegue controlar isso. Mas hoje em dia, com a orientação do psicologias alienantes, até disseram que não é bom controlar a raiva, que tem que se soltar para sentir melhor. Vendo também as mídias, você pode ter essa ideia. Então, tem que voltar a ter esse controle. E eu acho outra coisa na mídia que é muito importante para o povo saber. É esse fator de quem está controlando. O povo não sabe, acha que tem um dono de uma mídia, ou pode ser uma companhia pública, mas atrás disso existe banco, existem pessoas do top do poder que certamente têm outros interesses que não é para o bem do povo. Tem interesse de fazer todo mundo virar maior consumidor, tem interesse de fazer lavagem cerebral de uma certa forma para a gente ficar de acordo com certas... ficar de acordo with their... estou esquecendo meu português agora. Em inglês eu posso traduzir. For example, to agree with their policy. Então, para tá de acordo com a política de vendas, com... E a política em si mesmo. Sim. Que, por exemplo, estamos numa situação política muito crítica no mundo, como todos sabem. Nós temos uma guerra na Iugoslávia. E o povo, uma coisa interessante, muito interessante, é que o povo americano eu acho que não tem ideia de quanto que o europeu está contra esta guerra. Sim. Porque a mídia americana não mostra isso, não mostra as grandes manifestações que está havendo na Europa, como o povo lá está contra. Nós vivemos como se fosse num cocoon. Sim. Essa palavra em português, cocoon? É num ovo. Dentro de um ovo. E então, os Estados Unidos, a mídia lá, é a mídia que mais censura informações, e isso é uma tragédia, porque supostamente os Estados Unidos é uma democracia. Então, o que é preciso para haver uma democracia? Informação.
Uma das coisas básicas. Então, daí é a coisa que é mais controlado. Então, nós temos uma visão global do mundo, de como é que os outros povos pensam. É completamente controlado. E aqui no Brasil, o que entra? O CNN, né? Você assiste isso para o Globo, né? Que também é muito influenciado por essas outras mídias. Então, é importante o povo em si se esforçar para pegar informações de outros meios, não daqueles 5 minutinhos de notícia de dia, né, no final do dia. Tem que ler outros jornais, tem que procurar, por exemplo, se consegue ler em francês ou em outros jornais, procurar se esforçar, porque certamente você não vai conseguir ter as informações que você precisa lendo só os jornais básicos, assim, típicos do dia. Isso é uma tristeza. Susan, eu escrevi nos Estados Unidos, lembra? A decadência do povo americano e dos Estados Unidos. Decay of the American People and the United States. E esse livro causou uma celeuma muito grande lá, lembra? E lembra o que o governo fez? Porque eu comentei justamente a questão da especulação, que o Reagan estabeleceu a especulação lá e que o país estava em decadência, os Estados Unidos. Então eu escrevi esse livro para ajudar o país a sair da especulação. Eu estou falando disso, Souza, porque o Brasil agora passou por uma situação muito difícil também com a especulação. E muitos estão querendo agora resolver essa questão, porque a especulação, eles estão notando que a especulação mata a indústria, mata a agricultura, mata tudo. Então fica um grupinho muito pequeno, tirando proveito de todas as nações. Então seria interessante, né, a senhora que é americana, comentar isso na televisão, porque a senhora assistiu lá. A senhora falou que lá devia ser uma democracia. Então, e sendo uma democracia, sendo um país tão liberal como falam, que o brasileiro pensa que é liberal, então como eles não aguentaram o livro que eu escrevi sobre a situação lá? É um controle muito forte. Eu já sei histórias de livros, por exemplo, sobre não se deve comer comida normal porque há muitos químicos que foram completamente vetados. Então, imagine um livro como o senhor. As pessoas não sabem que existe uma rede de como se fosse até espiões que sabem cada livro que está publicado e tem poder no mundo todo. No mundo todo de vetar, de censurar livros. Censurar. Hoje em dia é como parece que estamos no meio de uma inquisição. Pior, então, Souza. Pior. Porque há um controle maior. Controle maior. Porque eles, por exemplo, criam like new Hitlers. Por exemplo, novos ditadores para todo mundo enfocar, que é a culpa para bodes expiatórios até, que são pessoas que não são gente legal, claro, né? Por exemplo, o Milosevic, ele é uma cara ruim, mas o jogo que eles fazem, eles desviam o enfoque completamente para ele, fazem ele o villain. O vilão, ou se não é ele, ou é Saddam Hussein, para desviar a atenção do povo. Isso. Então, conforme o povo acordar, exigir, dar apoio aos autores como o Dr. Kepp e outros que têm a voz da verdade e procurar, para não ficar tão lavado, com mente lavado, como os chips. Cerebral. Ovelhas, sim, ovelhas. Né? Seguindo e assim, meio dormindo, porque enquanto a gente dorme, coisas horrorosas acontecem no mundo. E se a gente ama nossos jovens, por exemplo, tem que ensinar o jovem a ler o jornal, tem que ensinar o jovem a assistir à televisão, para não acreditar em tudo que se vê. Essa imagem que está sendo... Principalmente, Souza, conseguir dos jornais, principalmente as grandes mídias, que voltem a falar a verdade e não continuem assim mentindo para o povo e trazendo assim somente, vamos dizer, uma orientação em poder das pessoas que estão lá no poder e que nem sempre estão a favor do povo, como acontece com o New York Times, com o Washington Post. Right.
Porque esses mídias dependem do povo. Eu acho que o povo esquece disso. Se a gente para de assistir, para de comprar, eles vão fechar. Exato. Então eu acho que o povo tem que exigir um padrão mais alto. Exatamente. Inclusive, há muita discussão em torno disso, né? Se deve haver uma censura nas comunicações ou não. Eu acho, na minha opinião, que é importante a conscientização do povo, para que o povo saiba distinguir o que é construtivo, o que é patológico, como ele está sendo explorado, até inconscientemente manipulado pelos meios de comunicação que usam as descobertas da psicopatologia em desfavor do povo. Por exemplo, Susan, fazendo anúncios, tirando vantagem dessa inversão. Então, como o Dr. Kepp muitas vezes fala, a indústria pesada mesmo de lucro, ela lucra com a patologia do ser humano, com vício de cigarro, vício de bebida, vício de narcóticos, vício de sexo, agora teomania. Está no finzinho. A senhora não estava escrevendo um livro sobre a mentira da mídia? Está em andamento. Quando é que vai terminar? Está com medo de... Agora eu estou falando para o mundo. Bom, estamos aqui. E um ano para frente. Já Aí precisa terminar logo, senão vai ficar démodé. Sabe o que é démodé em francês? Fora do tempo. Ok. Susan, nós te agradecemos muito a presença aqui. Obrigada. Convidamos para as próximas vezes que vier ao Brasil, para estar no nosso programa. Grande prazer. E... talvez semana que vem. Isso, talvez na semana que vem a gente até pode entrevistar nosso público a respeito disso. Que tal? Vamos. Vamos? A nossa amiguinha sueca vai ajudar nas entrevistas. Ok. Até a próxima semana. Até.